Você já ouviu falar que na reforma tributária vai existir créditos? E aí surgiu a dúvida, mas Esté, serviço dá crédito? Quando eu vou poder tomar esse crédito? Como que vai ser esse crédito? Se você ainda não entendeu nada sobre essa parte, fica tranquila que hoje eu vou te explicar como que vai funcionar o crédito na reforma tributária. Você está chegando aqui agora, prazer, eu sou a Esté, contadora e fundadora da Monse Conte, a contabilidade das mulheres empresárias digitais. O crédito nada mais é que um desconto que você vai estar autorizada a utilizar na apuração do seu imposto. Mas existem muitas vertentes aí dentro desse crédito para que você possa utilizar ele. Então, a sistemática do crédito vai ser como um desconto que você pode utilizar na apuração do seu imposto. Mas como que vai funcionar isso? Primeiro de tudo, para que você tenha esse crédito, você precisa adquirir mercadorias, matéria-primas, né, para fabricar o seu produto ou mercadorias para revender, ou então contratar algum serviço ou fazer a compra, né, de algum insumo, uma mercadoria que você precise para prestar o seu serviço. E aí, tendo essa compra, né, você vai ter ali determinado crédito para se aproveitar na apuração do seu imposto. Só que tudo vai depender das empresas que você vai comprar. Por quê? Empresas grandes como lucro presumido e lucro real automaticamente vão gerar esse crédito que você pode tomar ali, pode descontar na apuração do seu imposto, desde que você esteja num regime que permite isso. Por quê? Empresas do Simples Nacional vão tomar uma decisão muito importante agora a partir do meio do ano, que é qual decisão? Elas precisam decidir se elas vão apurar o IBS e o CBS, que são os novos impostos que vão entrar em vigor que já estão entrando em vigor com a reforma tributária, por dentro do Simples Nacional ou por fora. Se você optar por apurar por dentro do Simples Nacional, você não vai gerar crédito para quem comprar de você e, consequentemente, também não vai tomar crédito daquilo que você comprou. Ou seja, você não gera um desconto para quem compra de você e nem pode utilizar um desconto daquilo que você comprou. E isso, se atentem, porque pode ser uma informação muito importante e vai ditar aí como que vai funcionar para a sua empresa dentro do mercado. Ou seja, isso pode elevar os seus números de clientes e as suas vendas, ou pode diminuir, porque a tendência é que as empresas busquem comprar de quem pode fornecer esses créditos para elas, uma vez que elas já vão precisar comprar, precisam fazer essas compras para poder prestar o serviço, vender sua mercadoria ou o seu produto. E vai ter, dentre essas opções, apurar por dentro do Simples Nacional ou por fora do Simples Nacional. E aqui não tem fórmula mágica. Para você entender o que vai valer mais a pena para você, você precisa fazer conta. E as contas vêm de um planejamento tributário bem feito. Por isso que a gente fala que, para você passar de forma leve e tranquila pela reforma tributária, é essencial que você contrate um planejamento tributário para saber margem, se seu preço aguenta uma reforma tributária, um aumento no imposto, se você tem margem para aguentar esse aumento de imposto, você consegue aumentar o valor, né, o preço do seu produto, como que estão as suas margens hoje. Então, o planejamento tributário faz várias simulações com os números que você tem hoje e traça quais são os melhores caminhos para você seguir daqui por diante. Então, nesse novo modelo, o imposto pago ele vira um crédito, ou seja, um desconto que você pode abater na apuração do seu imposto. E isso pode ser, sim, muito vantajoso. Então, é meio que uma compensação. Como você já pagou imposto na etapa anterior, que foi a compra que você fez ali, né, do seu fornecedor, nada mais justo que você abater ali o imposto que você já pagou na sua operação de venda, ou seja, ali com o imposto que você vai pagar dentro do seu faturamento. Vamos ver aqui um exemplo simples, tá? Uma loja que vende um produto físico, ela compra do fornecedor dela esse produto físico, e aqui vamos imaginar um comércio normal, um mercado. Compra do seu fornecedor esses produtos que você vai vender no mercado. E aí, o seu fornecedor, ele já pagou o imposto nessa venda, né? Então, a venda que ele faz para você, tem ali o imposto que o fornecedor vai pagar. Então, a alíquota que ele vai pagar vai gerar um crédito que você vai abater quando você fizer a venda ali no mercado para o consumidor final. Então, você faz um abatimento e você vai pagar somente o imposto referente à sua parte, porque a parte anterior já foi paga e já foi descontada
com esse crédito. E isso reduz o imposto da venda, ou seja, dói menos no seu bolso no final das contas. E aí, em resumo, quanto mais insumo, mercadoria ou prestação de serviço tributada que você adquirir, maior pode ser o crédito. Mas aí, isso aqui já existe para ICMS, por exemplo, já tem essa sistemática de crédito, né? Então, a sistemática vai ser mais ou menos a mesma, só que aí, volto a dizer, para empresas do Simples Nacional, vocês precisam avaliar o que vai ser melhor. Você apurar o imposto por dentro e não tomar crédito, nem fornecer crédito para os seus clientes, ou você apurar por fora, poder tomar os créditos e fornecer créditos para os seus clientes. Aqui é mais ou menos o seguinte: se você vende para consumidor final, ou seja, pessoas físicas, talvez não vai ser vantajoso que você apure por fora, porque as pessoas físicas não vão buscar esse crédito. Geralmente, quem busca o crédito são outras empresas, tá? Então, você precisa analisar por quê. Apurar o imposto por fora pode ser um pouco mais caro. Então, você vai ter que ver qual é a vantagem. Digo e repito, para isso, um planejamento tributário vai te dar clareza para você tomar a melhor decisão. A partir de tudo isso, qual é a maior dúvida? Para as prestadoras de serviço. Por quê? As prestadoras de serviço geralmente não precisam adquirir um insumo, um produto ou uma outra prestação de serviço para compor o serviço que elas vão prestar. E aí é que tá. Parece que a prestadora de serviço vai sair em desvantagem nesse novo regime, porque ela não adquire tanto, então ela não teria tantos créditos para tomar para poder abater o imposto dela. Aí vai muito de como que é a sua operação. As análises do planejamento tributário, ela é feita individualmente para cada empresa. Então, cada operação funciona de um jeito. E aí você precisa analisar o seu caso para ver, novamente, o que vai ser mais vantajoso dentro da lei. Mas, para aquelas empresas que não adquirem tantos insumos para sua prestação de serviço, isso tende a ser realmente um fator um pouco, digamos assim, com desvantagem. A gente acaba saindo com desvantagem porque não tem tanto crédito, então não vai ter um abatimento ali na hora de apurar o seu imposto. É exatamente por isso que nós falamos tanto do planejamento tributário e da consultoria contábil estratégica, para que você tenha em mãos os números para que você tome a melhor decisão, qual é o melhor caminho para você seguir a partir de hoje. Então, aqui na Monse, a gente oferece tanto o planejamento tributário quanto a consultoria contábil estratégica, para que você possa definir os próximos passos da sua empresa com clareza, números e com a orientação técnica de quem entende sobre o cenário atual do mercado. O link está aqui na descrição. Mas, antes de tudo, eu sei que essa questão do crédito é muito importante, mas antes de você chegar nesse ponto de saber o que dá, o que não dá crédito, se para você vai ser mais vantajoso ou não, você precisa começar a analisar outras coisas. Que é importante, como eu falei para vocês, analisar a sua margem, seus principais custos. Hoje, quais são os custos que você tem? Você já adquire, né, esses custos de empresas que podem gerar crédito para você? Porque aí pode ser uma vantagem você procurar empresas que gerem esse crédito para que você possa aumentar o valor do crédito ali na sua saída, na tributação das suas vendas. O seu modelo hoje, ele permite que você repasse preço, ou seja, que você aumente o preço caso seja necessário? Sua margem de lucro está muito apertada ou tem uma margem aí com espaço para suportar aumento de carga tributária? Os seus contratos, como eles estão hoje, estão reajustados, permitem reajuste, já tem isso em contrato? O crédito ele é só uma peça dentro de todos os pontos que estão acontecendo ali dentro da reforma. Então, ele é uma pecinha dentro de um todo. Então, você precisa começar a analisar primeiro esses outros pontos. O crédito vai ser, sim, uma etapa que você vai precisar analisar, mas não quer dizer que é a principal etapa. E aí, digo e repito, quem se planeja, quem tem margem, quem faz um planejamento tributário e se cerca de bons profissionais, sai na frente e passa por essa transição de forma mais tranquila. A reforma tributária, sim, ela está mexendo aí com os ânimos, está falando-se muito sobre pagar mais ou pagar menos, se vai ser vantajoso, se não vai ser vantajoso, mas ela é principalmente para nós empresárias sobre entender como que as coisas vão funcionar daqui para frente. Quem conhece os seus números não precisa entrar em pânico, porque tem a informação necessária para tomar a melhor decisão. E se você chegou até aqui e não viu os vídeos anteriores, a gente está fazendo uma sequência de vídeos somente sobre a reforma tributária, onde a gente tem abordado
vários pontos da reforma, transformando isso em micropontos, falando especificamente somente deles, para que você entenda e veja o que é melhor para sua empresa, para que você já tenha meio que ali, olha, para onde eu preciso olhar primeiro. Então não perca, se você chegou agora nesse vídeo, dá uma olhadinha nos anteriores e não percam os próximos que nós vamos continuar falando sobre a reforma tributária.